Oi, aqui é Luiz Souza, do blog rawveganpower.com. Eu estou aqui com uma entrevistada muito famosa, muito bonita, charmosa, Astrid Pfeiffer, do site astridpfeiffer.com.br. E ela talvez seja a mais famosa autora vegana do Brasil. Eu estou me sentindo super orgulhoso de poder estar em contato com você hoje, Astrid. Seja muito bem-vinda. E estou até emocionado de poder falar com você aqui hoje. Muito obrigada. Eu por todos os elogios também, principalmente pelo convite. E eu estou muito feliz em poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência. Obrigada. Então, Astrid, eu gostaria de saber um pouquinho assim da sua história, sabe? Porque por enquanto é difícil alguém nascer vegano, né? Tipo, quem nasce vegano tá nascendo agora, praticamente, eu acho. Então eu acho que você não nasceu vegano. Então podia contar pra gente a sua história, por favor? Claro, claro. A minha mãe, ela já se tornou vegetariana desde quando ela tinha 12 anos. Então, em casa, sempre tinha a alimentação vegetariana e a não vegetariana, que meu pai consumia carne, principalmente nos finais de semana. Mas eu nunca fui muito de comer carne. E depois que eu me formei em nutrição, eu comecei a fazer um curso de terapia ayurvédica. Nesse curso surgiu a oportunidade de ir para a Índia, a cultura deles, e eu me identifiquei muito. E aí chegou um dia que eu decidi, falei assim, você é vegetariana. Nossa, que bacana. E aí nessa primeira opção que eu tive, assim, eu já falei assim, mas eu vou cortar agora. Então eu já parei de consumir todos os tipos de carne e comecei a alimentação vegetariana. E nessa época, a minha mãe, como eu falei, ela já fazia, e eu trabalhava num restaurante vegetariano. Então, num spa vegetariano, né, que tinha as refeições. Então, para mim, a alimentação nunca foi um empecilho, assim, sempre foi muito fácil. E quando eu morava em São Paulo, eu tive mais esse contato, principalmente com a alimentação vegana. E querendo ou não, assim, São Paulo, né, cidade grande, a gente tem muitas opções na alimentação, muitos restaurantes, muitas pessoas que fazem. Então, é uma cultura um pouquinho mais diferente do que uma cidade do interior, por exemplo. Então, lá era muito mais fácil. E assim E foi como eu... você agora falou que você estava em São Paulo, mas atualmente você mora. Você é de onde? Você é de Curitiba? Eu achei que você era de Curitiba, por isso que eu estou perguntando. Na verdade, ficou um pouquinho misturado, assim, porque eu sou catarinense. E Ah, eu sou catarinense, mas eu morei e moro aqui no Paraná há muito tempo. E fiquei em São Paulo há 2 anos. Aí tá agora aí. estou em Curitiba. E uma coisa que eu estou achando muito bacana, assim, conhecer um pouco melhor você e a sua história, porque eu entrando no seu site, eu vi que você tem consultórios, seja em Curitiba que no Rio de Janeiro. Isso é fantástico. Principalmente uma nutricionista vegana, né? Isso eu acho fantástico. E você faz a ponte aérea, como é que você faz? O convite, na verdade, foi feito no Rio de Janeiro, em Curitiba, porque eu moro em Curitiba, então, com Claro. certeza, e eu dependia lá antes, então é mais fácil, né? E no Rio de Janeiro, eu faço, desde o ano passado, eu faço um curso lá. Então, algumas pessoas vegetarianas que sabiam que eu estava lá todo mês para o curso, elas me convidaram e começaram a incentivar um pouquinho mais. E, coincidentemente ou não, surgiu essa oportunidade num espaço assim, super legal, que tem também, na verdade é um spa urbano, que eles trabalham com a Ayurveda. Então, assim, tem toda a linha aqui que eu trabalho também, é a filosofia do spa. Então, aí eu fico no Rio de Janeiro, eu sempre vou uma vez ao mês e fico lá mais ou menos uma semana. Ah, que legal. E você está percebendo assim um crescimento no interesse das pessoas por uma dieta vegetariana e mesmo vegana? Com certeza. Eu até me surpreendi com essa última vez agora que eu comecei a atender novamente em Curitiba. E 90% dos meus pacientes que eu atendo em Curitiba,
são vegetarianos, né? Ou veganos, mas eles são vegetarianos. E tem crescido a cada dia mais, assim, então está uma procura muito grande. E no Rio de Janeiro, praticamente 99% dos meus pacientes são vegetarianos. E muitos homens também, que acabaram acompanhando as mulheres que já eram vegetarianas, então eles começaram a estudar, a conhecer um pouquinho mais, a tirar esse receio, esse medo que eles tinham, e estão se tornando crianças também. É muito legal, muito gratificante. Isso é uma coisa curiosa, né, que você está comentando, porque assim, eu dificilmente eu recorreria, né, porque eu sou vegano, eu recorreria a uma nutricionista que não fosse, né? Eu acho que é isso que está acontecendo com você, com seus clientes, né? E o vegetarianismo tem crescido, a gente vai procurar quem entende a gente, né? Hoje, o que acontece é porque, igual você falou, assim, quando normalmente os meus pacientes eles vão em outros profissionais, o outro profissional, às vezes, ele dá alguma indicação que é boa, mas eu acho assim que 70 ou quase 80% dos profissionais não sabem muito bem como trabalhar com o paciente vegetariano e acabam dizendo ou você tem que comer carne, ou procure realmente um profissional que saiba um pouquinho, que entenda um pouco mais da área, para você não ter, né, a falta desse acompanhamento. Então, realmente, os pacientes que vêm à minha procura é justamente porque eles sabem que eu também sou vegetariana e trabalho com isso. Então, eles sentem essa segurança. E uma coisa que eu achei interessante, assim, do seu site, é que você cita ali a doença celíaca, né, que seria, ela é associada ao consumo de glúten, né? E eu andei olhando um pouco a definição, enfim, porque eu não sabia, e pelo que eu entendi, a pessoa tem uma sensibilidade grande ao glúten, né? Não seria isso? Existem vários fatores, né? Mas a pessoa que é celíaca, ela vai ter essa intolerância. Então, se ela de glúten, ela deve retirar da alimentação dela. E foi também é interessante que às vezes as pessoas não sabem fazer receitas, ou porque na verdade é uma novidade, e tudo contém trigo, né? A grande maioria. Então as pessoas elas ficam sem opções, por exemplo, pão, o macarrão, granola. Hoje em dia já tem muitos produtos, porque o público é muito grande. E principalmente também porque as pessoas, quando elas retiram o glúten, elas sentem essa melhora. Mesmo muitas pessoas não tendo essa intolerância. Elas retiram o glúten, porque às vezes elas sentem muitos gases, ou a digestão não está boa. Então, acabam se sentindo muito melhor. E as próprias receitas do livro, 80% ficaram sem glúten. Então, além de estar sem lactose, até as pessoas que são Sim, intolerantes à lactose, o sem glúten também deu uma ajudada bem claro. boa para eles. Agora, eu acho interessante, né, porque, assim, a pessoa que prepara a comida em casa, no caso, e é nutricionista, são pessoas que estão influenciando diretamente na saúde da pessoa, né? Porque eu acho que só agora que a gente está se dando conta disso, e muita gente não se deu conta disso ainda, de que a dieta define a saúde da pessoa, né? Eu acho que isso você deve estar convivendo no dia a dia, né? Eu imagino. Com certeza, fazem 2 anos que eu publiquei o meu livro e o objetivo principal e primeiro foi fazer as receitas para os meus pacientes, para que fossem receitas que eles pediam para mim, receitas rápidas, receitas. Falar nisso, eu vou compartilhar aqui, você continua falando, mas eu vou compartilhar o seu site, porque essas receitas são deliciosas. Só de ver as fotos dá para ver que coisa. Essa joia. A gente fica com água na boca só de ver. Você é muito Eu boa vou, com seus eu, pacientes, hein? Eles devem adorar você. Olha só que então lindo. são receitas práticas que dá para eles fazerem em casa. E deu, assim, graças a Deus, assim, deu uma explosão muito grande, muito satisfatória para mim em relação ao resultado do livro. E até hoje eu recebo e-mails, ou pacientes mesmo, ou outras pessoas, tanto em Facebook, ou no meu e-mail, ou às vezes assim em palestras, eles mandam assim e falam muitas coisas, que como mudou
a vida deles, o que agregou. Então, isso é muito importante para o meu trabalho, porque cada mensagem que eu recebo é um incentivo muito maior para eu continuar estudando, para eu continuar melhorando o meu trabalho. Com certeza, vai começar a pensar no segundo livro, sim. E escuta, uma coisa que eu acho interessante, né, comentando o seu livro, é o sucesso que ele teve, né? Até vou compartilhar de novo aqui só para mostrar, que eu acho sensacional, assim. Porque você, assim, é fantástico, né? Um livro brasileiro de culinária ficar entre os 3 melhores do mundo. Foi o segundo melhor do mundo, não é isso? Foi o segundo. Eu levei Fantástico. assim, eu não sabia. Quando eu já estava na seleção, eu já fiquei feliz, porque é uma seleção de vários países, né, mundial. Então eu falei, já estava feliz. Aí depois eu recebi outro convite dizendo que eu estava entre os 6 finalistas. Aí eu falei assim, não, tenho que conferir de pertinho, que foi quando eu fui para fazer, para Paris para receber o prêmio, né? Mas na verdade a gente não sabia em que lugar que ele iria ficar. Você deve ter ficado muito emocionada, né? Ir a Paris para receber um prêmio. Nossa, essa coisa de Paulo Coelho, né? Tipo, Foi muito, assim, foi muito especial, porque na fantástico. verdade o primeiro livro, depois que você vê do que realmente você ganhou e que são profissionais, que são a referência no vegetarianismo também como a Índia, né? A Londres também teve um autor que é super famoso, conhecido. Então, assim, quando você começa a ver, você fala, nossa, que honra, que felicidade. Eu fico assim, eu sou eternamente grata ao público, a todas as pessoas, né, que fazem as receitas, que gostam, e que realmente eu consegui ajudar com o meu trabalho, ajudar pelo menos um pouquinho essas pessoas. Claro. Não seja pessoalmente, mas pelas receitas do livro, elas tenham um pouquinho ali de mim e tenham esse resultado. E é interessante porque quando você, na mesa, na comida, enfim, você define a própria saúde, né? Isso que as pessoas têm que se dar conta, né? E o que você pensa, assim, com relação ao crudivorismo, que também tem crescido, que seria o vegano cru, assim? Eu, particularmente, eu vou ser bem sincera, Luiz, eu experimento muitas receitas, quando eu vou em restaurantes, porque eu sou muito curiosa com a alimentação. Então, tudo que Certo. tem de novo, eu gosto de experimentar. Principalmente quando eu estou ou em cidades diferentes, porque realmente, assim, quando você, por exemplo, em Curitiba, tem alguns lugares que fazem, então você já conhece. Então, sempre quando você está em outra cidade, ou mesmo fora do país, você encontra uma variedade imensa. Então, eu particularmente não cozinho a alimentação crudivorista todos os dias. Fazer uma receita ou outra ainda eu faço, mas eu sempre deixo para as pessoas que realmente se aprofundam nessa área, né? Que a gente tem excelentes profissionais para isso. Mas eu acho ótimo, assim, eu gosto muito. Inclusive, nessa minha última viagem, eu comprei um livro também que são com receitas crudivoristas. E na verdade, a autora, ela se formou no Le Cordon Bleu e ela fez um livro muito interessante que ela associou a própria detox com o crudivorismo. Então, o livro ali está comigo já para eu começar a testar e fazer essas receitas. Ah, que legal. Então a gente pode esperar um outro livro aí dentro de você, em breve, Com de repente. certeza. Já Fantástico. está já tá pensado, assim, só falta começar agora a focar um pouquinho mais, porque às vezes a gente surge outros convites, né, outras prioridades primeiro, mas o segundo livro vai sair, com certeza. Escuta uma coisa assim, ó, a gente, assim, todo mundo pensa, enfim, eu até concordo que o crudivorismo seja uma opção, assim, o 100% crudivorista é uma opção meio drástica, né? Mas, assim, falando com você, uma nutricionista vegetariana, a gente não percebe, assim, que existe uma propaganda do crudivorismo natural diariamente, toda vez que a gente menciona que as pessoas precisam comer mais frutas e verduras? Depende muito da interpretação da própria pessoa, né? Tem pessoas, por exemplo, que eu atendo ou
que eu tenho contato, que eles não têm nem noção do que é o veganismo, que é o crudivorismo, que é a macrobiótica ou, né, alimentação higienista. Então, quando a pessoa já conhece, ela pensa isso, que seria dos crus, das saladas, das frutas, aí automaticamente vem na mente dela o crudivorismo. Mas, normalmente, você tem que divulgar um pouco mais. Então, depende muito que público que você está atendendo, que público que você está vendo ali todos os dias, está tendo contato. Entendi. De qualquer forma, as pessoas estão começando a se dar conta que mais frutas e verduras na dieta faz bem, né? Tipo, isso eu acho meio um lugar comum hoje, todo mundo sabe disso, né? Imagino, não? Ou você tem aquele paciente que só come carne e ele não come mais nada, enfim, tipo, existe isso ainda? Olha, se eu contasse em 5, 6 anos de clínica, eu acho que eu atendi um ou dois, assim, que realmente comiam carne no café da manhã, na hora do jantar, assim, mas Nossa, muita carne. Então daria quase 1 quilo de carne ao dia. Mas aí caramba. dá para contar nos dedos, assim, como eu falei, um ou dois pacientes, porque normalmente as pessoas, lógico, eles consomem a carne já numa quantidade excessiva, mas Uhum. tem pacientes que realmente exageram. Então, tem que cuidar, assim. É porque uma coisa também que eu percebi que por um lado todo mundo começa a saber, precisa comer mais frutas e verduras. E quando a pessoa fica doente, a primeira coisa que tira é a carne, né? Eu estou enganado. Então, eu sempre gosto, assim, tem que tomar muito cuidado, né? Porque, principalmente numa doença, depende da doença que o paciente tem. Então, normalmente, quem vai fazer essa solicitação, aí vai ser o médico. Então, Ah, tá. depende muito do que o paciente tem. Por exemplo, para câncer, a primeira coisa que eles tiram realmente é a carne. Então, eles já não orientam o paciente para fazer isso. Mas aí já é um pouquinho mais específico, o paciente que já está internado, ou às vezes a própria cirurgia bariátrica, que é a redução do estômago, as pessoas não conseguem mais comer carne, então eles mudam. E hoje o que eu vejo muito, Luiz, são as pessoas que estão comendo carne e que o Uhum. corpo dela e o organismo dela já não está mais tolerando, já não está mais aceitando. Pode Opa! ser por paladar, pode ser por digestibilidade, pode ser o intestino às vezes não está funcionando direito ou sente mal. Então eu vejo muito isso no consultório. Então, isso me leva a uma outra pergunta. Como é que você vê assim o futuro da dieta no planeta? Assim, eu diria o futuro do veganismo, mas eu não gostaria de classificar dessa maneira, porque as pessoas estão transformando as próprias dietas, certo? Você está inserida nesse meio, vivenciando ele diariamente. Como é que você vê isso? Como é que você vê daqui a, sei lá, 30 anos? O que vai acontecer com a dieta do Brasil, do mundo? Enfim, o que você acha? O veganismo vai explodir? O que vai acontecer? Vou ser bem otimista. Eu esperaria, lógico, que todas as pessoas tivessem essa consciência, principalmente do corpo, da saúde, do meio ambiente, do planeta, né? Que a industrialização, assim, nós mesmos, quando eu digo nós, eu digo os homens, né? Os seres humanos estão destruindo o planeta. Então, vai muito mais além do que só uma alimentação saudável. E aí, com certeza, o vegetarianismo, ele entra com tudo. Então, ele abrange tudo isso, né? Então, eu gostaria que as pessoas já tivessem essa consciência. Mas parece meio lógico, né? Tipo, assim, Oi? parece meio lógico que isso vai acontecer por uma necessidade ambiental, até, né? Pelo que você comentou, né? Sim, sim. A gente torce, talvez se torne necessário fazer isso, inclusive, né? E me Mas conta um pouquinho da sua dieta aí no dia a dia, assim. Você falou um pouco que você usa algumas receitas crudívoras. O que mais que você faz no dia? O que você come no seu café da manhã, por exemplo? Sei lá, eu acho que isso o ouvinte aqui, a pessoa que está nos assistindo, vai adorar saber.
É engraçado que eu digo assim, 98% da minha alimentação é feita em casa. E, e eu tenho a sorte que minha família inteira cozinha muito bem. E a minha mãe é vegetariana, o meu pai se tornou vegetariano, minha irmã é vegetariana e o meu irmão, ele é chefe de cozinha e trabalha no spa vegetariano. Fantástico. Eu brinco assim que é uma festa vegetariana final de semana e durante a semana. Mas assim, no café da manhã depende, por exemplo, eu sempre vou mudando um pouquinho. Agora, aqui no sul, está começando a ficar muito frio. Então eu sempre Uhum. gosto assim, de tomar um chá. Eu gosto de comer meu pão integral de manhã, passar uma pastinha em cima. Então, e é muito comum isso aqui. Né? Em São Paulo, por exemplo, ou no Rio de Janeiro, aí já muda, porque eu não consigo tomar ou comer alimentos que são muito quentes ou pesados. Então já vai mais para uma salada, já vai para uma fruta, uma vitamina. Sempre vai mudando um pouquinho. Legal. Então, bom, você fica em refeições veganas o dia inteiro, né? Basicamente, né? Tem que, eu sempre tenho que me adaptar aonde eu estou e o lugar que eu estou, né? Porque a minha família, por exemplo, eles moram na Lapa, que é uma cidade vizinha de Curitiba. Então, às vezes, eu Certo. estou na Lapa, às vezes eu estou em Curitiba ou no Rio de Janeiro. Então, eu sempre Uhum. fico, né, nessas cidades viajando. Então, tem que cuidar como eu consigo, assim, como eu posso e a disponibilidade da cidade, do ambiente onde eu estou, né? Então, Claro. E escuta, qual seria assim o seu conselho para uma pessoa que está querendo fazer uma transição? Porque existe um processo de desintoxicação e tudo mais que acontece quando a pessoa começa a se alimentar dessa maneira, né? Então, qual seria um conselho seu para uma pessoa que está pensando em iniciar? Qual seria a primeira coisa que ela deveria fazer? e ela está fazendo uma transição do onivorismo, né, das pessoas que comem carne, as pessoas onívoras. Na verdade, eu sou 880, eu falei, agora eu vou me tornar vegetariana e já parei. Mas normalmente as pessoas, né, a gente indica para ir parando devagar, para ela sentir o organismo dela. E isso é muito da pessoa, porque não adianta eu falar para elas também assim, então agora você para de comer carne e vamos fazer isso. Porque a pessoa, quando ela vem para mim, meu paciente, ele já fala, eu quero me tornar vegetariana, ou eu quero fazer a transição do vegetarianismo para o veganismo. Então, assim, a gente vai fazendo de acordo com o que o paciente quer também. Beleza. E escuta, agora eu vou fazer uma pergunta para você que eu faço para os meus entrevistados em inglês. Vou tentar trazê-la para o português. E a pergunta What is your raw vegan power? No nosso caso aqui, qual seria a sua força vegana, o seu poder vegano? Qual é o principal benefício? O que você sente assim que realmente foi uma coisa que mudou a sua vida por você ser vegana? Enfim, qual o seu What's your vegan power? Olha, para mim foi um pouquinho diferente, assim, porque quando no vegetarianismo eu já senti vários benefícios no meu corpo. Uhum. Com o veganismo, quando eu comia leite, derivados, eu sentia muito inchaço nas minhas. Legal, bacana. Adorei falar com você e fiquei muito contente da gente poder falar justamente quando você está lançando um blog novo, né? Vamos lembrar aqui quem está nos assistindo, é super fácil, pessoal. Você só tem que escrever o nome dela, astridpfeiffer.com.br e você vai estar lá. Só que agora me lembrei de uma pergunta que está aqui está fazendo coceirinha na minha cabeça que eu pensei em entrevistar você. Você é sobrinha da Michelle? Ou coisa do gênero? Olha, até que Que a beleza a gente vê que é de família, né? As Pfeiffer são lindas, né? Eu o, só conheço duas, você e ela são lindíssimas. obrigada. O sobrenome, o Pfeiffer, no final tem dois F's, o dela também tem. Mas até que eu saiba, até o momento, a gente não tem, não Não tem tem nenhuma Pfeiffer. Mas é um nome famoso esse aí, né? Bacana, Astrid. Adorei conversar com você e eu desejo o maior sucesso do mundo para você.
Obrigada, Luiz. Eu que agradeço essa oportunidade. E acho fantástico o fato de você ter sido premiada lá em Paris. Eu espero que venham mais prêmios aí no futuro. E continue no seu trabalho, que eu admiro muito. Fantástico. Você está melhorando a saúde das pessoas para valer mesmo. Fantástico. Muito obrigada. Obrigado. Eu agradeço o convite aí. Obrigadão. E você vai lá agora, astridpfeiffer.com.br. Astrid, tem um D mudo no final ali. Tá legal? Tchau, Astrid. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada.